Estamos de volta aqui no Bora MS, o nosso quadro Fala Doutor desta quarta-feira. Estou recebendo a advogada criminalista, a doutora Adaflora Correia. Adaflora, bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito bom dia, Bruno, obrigada por estar aqui e vamos lá, quais são as suas dúvidas em que eu posso ajudar vocês hoje? Com certeza, nós vamos trazer a primeira pergunta aqui no nosso telão, então, trazendo para quem está em casa nos acompanhando algumas perguntas que chegam até mesmo pela nossa audiência, viu? Em caso de prisão em flagrante, quais são os direitos e o que a pessoa deve fazer? Bom, quando você é preso em flagrante, primeiramente, o seu direito é que a autoridade policial deve imediatamente avisar o juiz que você foi preso. Você vai passar futuramente por uma audiência de custódia. Logo em seguida, é o seu direito como preso que você tenha a sua família avisada e tenha direito a um advogado, se assim você quiser. Além disso, você tem que saber, a autoridade policial tem que te avisar que você pode, se quiser, ficar em silêncio. Se você quiser, você pode falar também. Nesse momento, a orientação de um advogado é crucial para saber se fala, se você não fala. Então, vai do seu coração também. Mas a autoridade policial tem que te avisar se você tem que falar, se você pode ficar em silêncio. É um direito seu a não autoincriminação. Além disso, avisar a família e reconhecer as pessoas que te prenderam naquele momento, ter acesso a todos os nomes na nota de culpa e todos os outros documentos que você vai assinar no auto de prisão em flagrante. Certo. Então, esses são os seus direitos. Certo. Então, no momento do flagrante, a autoridade policial precisa comunicar que ele está sendo preso em flagrante pelo determinado flagrante ali, né? Tem que saber o crime, o que aconteceu. Exatamente. Ele vai precisar comunicar que tem direito a ficar em silêncio se assim desejar. Isso. E também que tem direito a comunicar familiares e até mesmo um advogado. Isso. Exatamente. E avisar imediatamente a autoridade judicial que tem que, futuramente passar pela audiência de custódia. Certo. Essas coisas têm que acontecer no momento em que o preso foi ali para o flagrante. Certo. Vamos para mais uma pergunta aqui. É possível recorrer de uma condenação criminal? Se sim, como é que funciona esse processo? Sim, com certeza é possível recorrer de uma decisão, de uma condenação criminal. Nós temos vários recursos. O primeiro deles é a apelação criminal. Ali a gente pode recorrer contra os fatos e contra os fundamentos. Nós podemos recorrer da pena em si, quando a gente acha que não é justa a pena, muito alta, vamos recorrer só contra a pena ou contra os fatos e fundamentos daquela sentença. Não concordamos, então é um reexame daquela condenação, daquela sentença que vai para um segundo grau, que é o Tribunal de Justiça. Não sendo o suficiente, não tendo um resultado favorável, vai sair um acórdão decisório, nós podemos ainda recorrer a um terceiro grau de jurisdição, que é os tribunais superiores. Então aqui nós vamos abordar, quando nós não concordamos, para o STJ. Nós vamos abordar uma lei federal. Nós discordamos aqui do acórdão, vamos ao STJ através do recurso extraordinário, recurso especial, no STJ e recurso extraordinário no STF. Então nós temos 3 possibilidades, tem outros recursos ali, mas para simplificar aqui para nós temos depois da sentença de primeiro grau a apelação no Tribunal de Justiça e o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF. Que são basicamente tratado especificamente como as 3 instâncias, né? Você recorre da primeira instância a condenação ou não, existe a segunda instância e a terceira instância. Eu quero até aproveitar e pegar um gancho, que eu acabei de lembrar aqui, eu estava lendo sobre o ex-BBB Prior, que ele é acusado de estupro. Ele foi condenado em primeira instância e aí recorreu e na segunda instância confirmaram a condenação, porém elevaram a pena. Isso é possível acontecer? Sim, com certeza. Porque muitas das vezes, apenas quando só a defesa recorre, não é possível alterar a pena. Mas o Ministério Público, que nesses casos é o polo ativo que está buscando a condenação, quando ele recorre, é possível sim aumentar a pena. Então, os dois lados buscam o que eles estão procurando. O Ministério Público, na maioria das vezes, buscando a condenação, e nesse caso, do Prior, Felipe Prior, buscando o aumento de pena, e a defesa buscando desconstituir a condenação e a redução. Então, duas coisas diferentes no mesmo recurso.
Sim. E aqui o desembargador, né, no caso, deu a resposta para o Ministério Público e acabou aumentando a pena. Isso pode sim acontecer. Isso pode acontecer, certo. Mais uma pergunta aqui. Quais são as implicações de aceitar um acordo de delação premiada, que fala-se muito em delação premiada? A delação premiada, ela funciona como um benefício para aquele acusado sobre um determinado tipo de crime, que fala assim, olha, se você colaborar com a investigação, trouxer as informações, a gente pode amenizar a sua pena, reduzir a sua pena, ou mudar de uma prisão, transferir para uma prisão domiciliar, enfim, vários acordos que são realizados, né? Mas, nesse caso, como é que funciona? Ela se aplica em todo tipo de crime ou não? Basicamente em todo tipo de crime ela se aplica. Essa delação premiada, a gente vê mais ela acontecendo em organizações, em crimes grandes, né? Em que há vários réus. Então, ali a gente tem a colaboração, delação premiada. Então, essa pessoa, geralmente, ela vai conseguir um benefício. Às vezes, até ela não vai ser nem condenada. Tem vários institutos que ela vai ficar tranquila, não vai receber punição nenhuma. Ou, muitas das vezes, em organizações criminosas, muito perigosas, ela pode até acabar recebendo uma proteção dela e da sua família por delatar. Ela vai confessar o crime dela e vai entregar outras pessoas dessa mesma organização. Entendi. Então, ela vai receber uma proteção geral dela, uma diminuição de pena, geralmente, ou uma proteção dela e de sua família, para que a polícia possa terminar as investigações e condenar todo mundo, né? Terminar o trabalho policial. Eu acho que o caso mais emblemático que nós tivemos foi a questão mais recente, acho que foi até a questão da Lava Jato, né? Onde se ouviu falar muito sobre delação premiada, e aí enquadra muito no que você disse em relação à questão de vários envolvidos, vários citados, né, no caso. E falava-se muito sobre delação premiada. Quem define essa questão de delação premiada? Se cabe ou não? É a polícia? É a justiça? Como é que quem que dá a palavra final fala assim, olha, vamos propor uma delação premiada? O acordo, ele é realizado entre ou o réu e a polícia, ou o réu e o Ministério Público. Mas quem vai definir se vai dar certo ou não, quem vai homologar esse acordo é o juiz. Entendi. Então, tudo isso vai passar pelo crivo do juiz para concordar. E é lógico, o papel do advogado, nesse caso, ele é fundamental para decidir se o réu está tendo todos os seus direitos preservados durante esse acordo e se é benéfico para que é proporcional. O que ele está falando, o benefício dele é proporcional ao que ele está falando. Então, quem vai determinar tudo isso é o juiz. Certo. Eu vou para mais uma pergunta aqui, a gente acaba se estendendo. Nós fazemos uma programação de perguntas, mas de acordo com o desenrolar, e às vezes eu encaixo outras perguntas para dar sequência, a gente vai ajustando quais perguntas vamos realizar ou não. Vamos para a última aqui, ó. Quais são as penas alternativas à prisão, como regime aberto, semiaberto ou aberto? Bom, aqui já fala, né? Temos o regime semiaberto ou aberto. A prisão mesmo, ela é o regime fechado. Nós temos o semiaberto, que é onde o preso fica trabalhando durante o dia e dorme lá à noite. No aberto é basicamente a mesma coisa, só que ele fica na colônia agrícola. Homem ou mulher, eu falo mais no homem. E temos também as penas alternativas, que são restrições de final de semana, são penas pecuniárias, onde o preso paga alguma coisa. Temos a tornozeleira eletrônica, que tem funcionado bastante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Temos também Me fugiu a memória agora. Sim, normal, fica tranquila, doutora. Mas assim, eu achei interessante quando a senhora falou dessa questão de serviços. Esses serviços, eles seriam, por exemplo, serviço à comunidade? Serviço à comunidade, limpeza de praças públicas. Os próprios presos, muitas das vezes, limpam algumas escolas municipais, escolas estaduais. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, sim. Tinha me fugido da memória. Prisão domiciliar, que muitas das vezes cabe em vários casos. Mulheres, né, que têm crianças menores de 12 anos. Sim. São alternativas ao regime fechado, né? Entendi. É igual nós tivemos o último caso falando dessa questão da prisão domiciliar, foi o caso da Deolane, a doutora Deolane Bezerra, né? Ela é influenciadora, muito conhecida no Brasil.
há um processo de investigação rolando que envolve o nome dela, né? Ela foi presa, conseguiu, né, um habeas corpus, é isso? Isso, um habeas corpus, né, para ir para a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica e algumas regrinhas. Não poderia dar entrevista, não poderia se manifestar nas redes sociais, enfim, e ficar em casa com alguns horários específicos. Pode sair determinado horário ou não. Houve o descumprimento e aí a justiça determinou, então, que ela voltasse, né, para o regime fechado. É isso, né? No caso dela já é um pouco diferente. O regime fechado, a gente já fala depois que tem uma sentença condenatória. No caso dela, seria uma prisão preventiva? Isso, é uma prisão preventiva. Entendi. E aí ela teve convertida a prisão preventiva em domiciliar. Entendi. Até onde eu vi. Não olhei o processo, né? Sim. Mas teve convertida, porque é um direito da criança, que a gente não está falando da mãe. É um direito da criança. Porque ela tem um filho que depende menor de 12 anos. É um direito da criança ter a mãe em casa. Então, todas as mães que têm um filho menor de 12 anos, é regra que ela cumpra a prisão preventiva ou o regime fechado em domiciliar. Entendi. Aí o juiz aplica, às vezes, a domiciliar com algumas outras medidas cautelares, que entra a tornozeleira ou outras que caibam no processo, como no caso da doutora Deolane, a questão de você não falar do processo, não dar entrevistas, o que couber mais especificamente no processo. Certo, certo. Bom, conversei aqui com a doutora Ada Flora Correia. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Uma boa tarde. Bom dia, né? Bom dia, quase boa tarde. Bom, roda a nossa vinheta, o nosso quadro volta na semana que vem.